Então, boa noite, galera. Acredito que vocês estão me ouvindo bem. Caso contrário, vocês me avisem aí. Se não, vamos começar hoje aqui. Bem, a primeira parte vai ser ver, né, qual que é a resposta do desafio que a gente, né, que foi passado na semana anterior. Deixa eu ver. Legal, legal, bacana. Então é isso, vamos ver aqui a resposta. Tá uma possível resposta, né? Porque como foi era aberto, né? Era liberado vocês fazerem a programação, então diferentes algoritmos retornaram, certo? Isso aqui então é uma possível resposta, uma alternativa aí que nós temos. E gostei de ver algoritmos bem que resolveram o problema de uma forma criativa, né? Cada um fez um jeito e conseguiram, né? Várias pessoas conseguiram chegar à solução. Nesse daqui que eu estou apresentando para vocês, bem, a parte inicial ali é muito semelhante ao que nós já tínhamos visto na oficina anterior, né? Da terça-feira passada. E nesse daqui, então, nós temos o quê? Ele inicia, aí ele passa ali para o farei, enquanto, que é um loop contínuo, ele não interrompe, é ininterrupto, é um loop infinito, né? E aí nós temos a primeira condição que ele verifica é se tanto o sensor de cor 2 quanto o sensor de cor 4, eles estão enxergando branco, né? Eles estão sobre a parte branca da arena. Né? Aí nós temos logo em seguida, se for verdadeiro isso, ele vai para frente. Né? Caso não seja verdade, ele não faz nada. Né? A única coisa que ele faz é se essa instrução for verdadeira. Aí ele faz depois disso outro teste. Ele verifica se o cor 2, né, ele é igual a preto. Para então ele endireitar, vai virar para a direita o robô. Se não, ele verifica o cor 4. Caso ele seja preto, então ele endireita para a esquerda. Né? E, por fim, ele faz um teste. Caso o sensor de cor 1 for igual a preto, aí ele vai escrever, né, no console, missão cumprida, e vai parar o robô. Certo? Ele vai parar o robô. Vamos salvar esse código para que eu possa fazer um teste. Então, vamos salvar. E não está salvando, que legal. Aí. Ok. Vamos agora compilar. Compilar e enviar. Ok. Vamos testar a rotina.
Testar a rotina. Ele inicia o movimento ali, vamos ver se ele não vai. Tá rodando. Um minutinho. Ele vai fazer a curva ou não. No caso, ele estourou a curva. Talvez porque a velocidade seja muito alta. Lembrando, né, que a velocidade em que o robô ele anda influencia no tempo para tomada de decisões. Se o robô ele está muito rápido, né, se ele está numa velocidade muito elevada, o que acontece é que ele tem pouco tempo para poder identificar, né, o ambiente, para ele poder fazer a leitura dos sensores, processar essas informações e enviar, né, para os atuadores, no caso, para os motores, os comandos. Então, cuidado, né, com a velocidade para que ele não exceda. Legal, compilou. Agora vamos reposicionar a câmera. Vamos testar novamente. Ele vai indo. Beleza, fez a primeira curva. Beleza, tá indo. Então, quase o final. Aí até aqui tem indo tudo tranquilo.
E agora é a hora do que realmente faz a diferença. Legal. Ele mostrou ali missão cumprida, só que o comando de parar acabou, ele acabou não executando como deveria, né? Ele acabou ali com uma inércia. E aqui a gente pode ver que o comando parar ele executou, né? Uma possível, um possível próximo passo aqui seria o quê? Além do comando parar, nós adicionarmos aqui, ó, lógica, repetição, um parei enquanto a mais. Aí o que acontece? O robô ele vai identificar, né, que chegou ali na encruzilhada, ele vai apresentar a mensagem, vai parar o robô e ele vai entrar dentro de um segundo loop infinito. Só que o que acontece? Que dentro desse loop infinito ele não tem nenhuma condição de sair, né? Ele não vai conseguir sair daqui, ou seja, o robô ele fica preso. E o resultado disso é que o robô ele fica parado, né? Ele não se movimenta mais. Ele não vai ter condições de se movimentar, né, aqui. Então, seria, por exemplo, mais um implemento, tá? Porque o que acontece? Pode funcionar só sem esse loop? Pode. Tá? O algoritmo pode funcionar, mas aqui fica um auxílio. Um outro ponto que a gente pode observar também é que aqui nós utilizamos somente a cor 1 como chave, né? Acontece, para nossa situação, como essa pista, né, que ela foi passada, ela possui apenas um único cruzamento, esse algoritmo aqui, ele se demonstra, né, eficaz para essa pista. Mas uma segunda melhoria que nós poderíamos fazer aqui é o quê? É implementar uma condição um pouco mais robusta, né? Seria ele avaliar dois sensores, né? Tanto o sensor 1, sendo igual a preto, e o sensor 5 também, mesma coisa. Então, quando o sensor 1 e o sensor 5 forem igual a preto, aí você tem uma certeza maior, né, de que ele está cruzando, ele está fazendo uma intersecção com uma outra linha, certo? Então, essa aqui seria uma possível solução para o problema de percorrer, né, uma pista e quando encontrar uma encruzilhada reta, ele parar e apresentar a mensagem, né, de missão cumprida, certo? Bem, para hoje, tá, nós iremos ver algo muito importante no mundo da robótica. Nós iremos observar dois tipos de algoritmo. Algoritmos de malha aberta e algoritmos de malha fechada. Tá? Mas o que é isso? Um algoritmo de malha aberta é aquele algoritmo onde todas as instruções, tudo aquilo que vai acontecendo, ele não tem nenhum retorno, né, de algum sensor, tá? Ou pode até ter, por exemplo, sensores de temperatura, sensores, diferentes tipos ali de informações como entrada, mas no processo de tomada de decisões, tá, ele não observa esse sensor de uma forma mais ativa, né? E o que seria isso, por exemplo? Um exemplo que nós podemos ter de um algoritmo de malha aberta seria esse aqui, ó. Nós temos o início, certo? E o loop ali do farei enquanto. Então, esse loop ele permanece. Tá? Aí, um exemplo de um algoritmo que o robô ele faz uma ação seria, por exemplo, ele movimentar o robô para frente
Vamos colocar o robô movimentando para frente. Uma força aí de 100, metade da força máxima. Ele vai fazer isso durante um determinado tempo. Ele vai esperar 500 milissegundos. 500 milissegundos é igual a meio segundo, certo? Ele vai para frente, vai esperar 500 milissegundos. Aí o que ele vai fazer? Ele vai virar esse robô. Ele vai virar para a direita. Força máxima por 500 milissegundos. Depois disso, o que ele vai fazer? Ele vai virar para a esquerda. Também com força máxima. Durante 500 milissegundos. Então, o que o robô vai fazer? Ele vai iniciar indo para frente, espera 500 milissegundos, vira à direita, espera mais 500 milissegundos, ele vai virar depois disso para a esquerda, esperar mais 500 milissegundos. Depois disso, o que ele faz? Ele volta, como ele está dentro de um loop infinito, ele volta a repetir esse processo. Vai para frente, espera, vai para frente, vai para a direita, espera, vai para a esquerda, espera. Né? Vamos ver aqui o nosso teste. Vamos colocar aqui para ele imprimir no terminal. Console. Eu insisto em chamar de terminal. Na linha número 1, ele vai imprimir a mensagem. Malha aberta. Então, salvamos. Agora vamos no SBotix. Aqui vou ter que fazer uma pequeno ajuste. Que é o quê? Vamos editar a arena de modo que nós tenhamos aqui quadrados. Certo? Vou voltar. Vamos posicionar o nosso robô para que ele possa executar o seu projeto de uma forma mais visível. Aí. Ok, então vamos compilar o código. Programado com sucesso. E agora vamos testar a rotina. Então, ele apresentou a mensagem, malha aberta. Como vocês podem ver, ele anda para frente, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente. Vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente. Direita, vai para a esquerda, vai para frente. Respeitando sempre os 500 milissegundos. Mas o que isso significa? Que o robô ele vai seguir, tá? Uma malha aberta significa que o robô ele vai seguir a programação da forma como nós implementamos. Ou seja, da forma que nós deixarmos implementado, ele vai seguir. Ele não vai fazer nenhuma... Não é que ele não possa fazer tomadas de decisões, ele pode fazer tomadas de decisões. Mas, né, nós poderíamos aqui ter
sei lá, um sensor de temperatura e tal. Mas para seguidor de linha, né, esse aqui ele poderia até seguir uma linha, né? Vamos colocar aqui, ó, para ficar mais visível o movimento dele. Vamos colocar aqui 1 segundo. Salva. Só vou modificar isso aqui para apresentar no começo. Salva. Vamos compilar. E vamos executar. Ó, agora ele executa durante 1 segundo. Né? Ele vai para um lado, vai para o outro e anda em linha reta. E nós podemos observar que ele vai ficar fazendo isso, né? Porque ele está programado para fazer isso. Mas a malha aberta significa que a tomada dele não está interagindo com o ambiente. Tá? Ele simplesmente está seguindo a programação. Né? Se ele estiver em cima da linha ou não, ele não consegue identificar isso. Né? Ele fica sujeito ali simplesmente a obedecer ao código, no sentido de que ele pode simplesmente, o algoritmo vai simplesmente seguir essa programação, né, o robô ali, e ele não vai ter, ele não vai perceber o ambiente, né? Mas então o que seria, qual o contraste disso? Qual que seria uma malha fechada, um algoritmo em malha fechada? Um exemplo de algoritmo de malha fechada, nós temos a parte inicial do nosso código. Que é o quê? Ele vai seguir a linha, né, observando ela. Ele passa agora a interagir com o ambiente de uma forma em que ele observa o ambiente, o que está acontecendo, né? Se ele está sobre a linha ou não. Depois disso, depois ele perceber se está sobre a linha ou não, aí ele vai fazendo as tomadas de decisões para corrigir a trajetória do robô de forma que ele permaneça, né? Então, aqui nós temos uma malha fechada. Significa que você tem a entrada, né, de informações do robô, ele faz a leitura dos sensores, ele faz o processamento, corrige a sua ação a partir dessa entrada e processamento, e a partir disso ele faz uma tomada de decisão agindo sobre os atuadores ali do robô e assim movimentando ele de forma que ele consiga seguir a linha. Então vamos salvar esse código aqui, que é o código da nossa oficina passada. E aí nós temos aqui, onde a partir desse momento, aqui, vai. Ele passa agora a não mais simplesmente obedecer, ele continua obedecendo a programação, mas não de uma forma robótica, digamos assim, né? Ele passa agora a interagir com o ambiente observando, né, o que acontece. Então, agora nós temos esse algoritmo aqui funcionando em malha fechada. Né? Ele continuará seguindo a linha independentemente, né, ali, da forma como ela se apresente em nível de linhas curvas, né, essas linhas suaves, essas curvas suaves. Então, nós temos aí a diferença entre malha aberta, né, onde nós não temos esse feedback, esse retorno, essa informação de retorno, vindo do ambiente onde o robô está inserido, e nós temos
a malha fechada, que para todas as tomadas de decisão do robô é necessário uma entrada de informações por parte do usuário. A partir disso, ele toma a decisão e vai seguindo ali a programação. Nossos algoritmos, eles sempre serão ou um ou outro? Não. Tá? Nós teremos momentos em que o código, né, o algoritmo programado, ele atuará como malha aberta e malha fechada. Tá? Nós teremos ali momentos em que ele vai seguir esse princípio de obter as informações para a tomada de decisão, e haverá momentos que não, em que ele simplesmente agirá seguindo uma programação pré-estabelecida, no sentido de que segue os passos ali pré-determinados. Tá? O que pode acontecer? Em algoritmos de malha aberta, acontece que, se o ambiente mudar, se houver qualquer variação no ambiente, tá? No caso ali, nós poderíamos fazer uma programação aqui, em que o robô seguisse durante determinado tempo para frente. No momento em que ele chegasse na curva, ele fizesse a curva 90 graus ali, programada por tempo. Posteriormente, ele seguiria mais um tempo em linha reta, viraria novamente, seguiria em linha reta, faria uma curva, né, com vários momentos ali de reta, curva, e chegaria aqui no final e parasse. Tá? Aí o que acontece? Esse algoritmo poderia funcionar? Poderia. Seria um algoritmo bem mais extenso, bem mais complicado de ser escrito, mas ele funcionaria. Né? Ele funcionaria dentro dessa pista. Mas caso nós viéssemos aqui modificarmos de alguma forma, né, se nós trocássemos aqui, por exemplo, essa curva próximo aqui à linha do cruzamento, né, se nós encurtássemos essa trajetória, esse algoritmo, por ele ser escrito, né, de uma forma fixa, ele não seria capaz de detectar essa mudança na pista e ele se perderia ali e não ia acabar parando no ponto desejado, ele ia acabar saindo de fora, né, de cima da linha. Então, esse é um ponto negativo da malha aberta, você não consegue identificar o ambiente. Em contrapartida, a malha fechada, né, você tem a obrigatoriedade de ter essa leitura dos sensores, você fica limitado aos seus sensores ali. Então, caso houver algum erro, né, nos seus sensores, o robô ele vai sofrer em decorrência disso, certo? Por que nós estamos falando sobre isso, sobre malha aberta e malha fechada? O próximo desafio, né, que nós iremos agora trabalhar são as curvas a 90 graus. Aqui, ó, nós podemos observar que as curvas até então, elas são curvas arredondadas, né? Nós temos aqui um raio, é um raio relativamente aberto. Então, o robô ele consegue ir identificando, né, com a curva gradual, ele vai identificando aos poucos, né, que ele tem que virar. Se nós modificarmos, né, esse robô aqui, essa pista, para curvas retas, né, de 90 graus, o que acontece? O robô já não será mais capaz de seguir a linha. Né? Não porque ele não sabe mais seguir linha, é porque ele agora, o algoritmo, né, que ele está desenvolvido para ele não permite isso mais. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, vou tirar isso aqui.
bem, partiu, e aqui. Por exemplo, esse algoritmo aqui, né? Como que nós resolveríamos isso aqui? Uma forma que nós temos, a partir desse momento, é observar a pista. O que acontece? Ele vai seguir em linha reta e ele vai se deparar aqui com uma curva 90 graus para a direita. Depois disso, ele vai seguir, né, e novamente uma curva à direita e, por fim, uma curva à esquerda, sendo essas três curvas iniciais, né, ali em ângulos retos de 90 graus. Então, agora, nosso algoritmo ele tem que ser um pouco diferente, né? Vamos aqui testar o mesmo algoritmo, certo? Da última aula, aquele algoritmo capaz de seguir a linha, fazer curvas suaves. Se nós testarmos ele aqui, olha o que acontece. O robô, ele provavelmente vai se perder e estourar a linha. Ele até tenta virar, mas ele não consegue. Até o momento em que ele vai indo para frente e acaba saindo de cima da linha. Ele entra ali em um loop infinito, no qual ele não consegue mais sair. Por quê? A curva ali, ela está muito fechada para ele, né? Então, vamos agora, a partir do momento que nós vamos identificar esse tipo de curva e vamos saber como interagir com ela. Vamos parar aqui. Bem, primeiro passo, a gente vai continuar seguindo a linha, né? Enquanto cor branco vai para frente. Sensor aqui cor 2, à direita, né? E cor 4 vai para a esquerda. E caso, né, aqui o sensor de cor 2 ou o sensor de cor 4, eles não forem brancos, então nós vamos adicionar aqui uma nova condição, que vai ser o quê? Ele vai identificar a cor preta nos sensores mais externos, né? Como nós podemos observar aqui, ó, quando o robô ele vai seguindo, né, em linha reta, no momento em que ele passa, vai fazer essa curva, tanto os sensores, lembrando que se a gente aperta Shift, né, ele mostra para a gente as informações ali, ó. Tanto, aqui no caso ele ainda está a linha, aí, ó, como nós podemos observar aqui, ó, os sensores de número 1, número 2 e número 3, eles indicam preto, né? Significa que nós temos aqui uma curva para a direita, né? Nós voltamos aqui, ó, nosso algoritmo, nós temos aqui, ó, o sensor 1 é mais à direita em relação ao robô. Então, temos que virar para a direita. Tá? Nós podemos fazer de que forma? A primeira, aqui na lógica, decisões, vamos adicionar um C. Esse C verificará o quê? Tá? Uma forma, nós podemos identificar o sensor, né, de número 5, né, de número 1. Caso o sensor de número 1 seja, né, na cor preta, ele vai pegar e executar a tarefa, né? Uma outra opção, para a gente evitar confusões, né? Posteriormente, por exemplo, ele identificar uma
uma ação, sim, está gravando. E depois vai estar disponível no canal do MT Ciências no YouTube. E aí o que acontece? Para evitar dele se confundir, né, se somente o sensor 1 ele passar para o sensor e ele iniciar a curva, né, para a gente evitar uma alternativa seria o quê? Ele verificar dois sensores, né, o sensor 1 e 2, ele verifica esses dois sensores ao mesmo tempo e a partir disso ele passa a tomar a decisão de virar para a direita, né? Então vamos fazer isso, porque é uma precaução, tá? Então nós fazemos uma cópia aqui, ó. Colocamos aqui. Só antes de continuarmos, vocês entenderam a diferença entre malha aberta e malha fechada? Podem mandar no chat. Se a gente tiver alguma pergunta, alguma dúvida em relação a isso, pode perguntar. Antes de nós continuarmos aqui. Não, eu vou entender que entenderam. Lembrando que a gente vai ter também algumas atividades que serão teóricas, tá? Então, por isso, a importância de esclarecimento das dúvidas. Então, só frisando, né, malha aberta, você não tem um feedback, né, por parte dos sensores do robô na tomada de decisões, ou seja, mudanças do ambiente, o robô não vai conseguir identificar e lidar com elas. Malha fechada, você tem, né, esse retorno das informações do ambiente pela leitura dos sensores, e então o robô consegue tomar decisões a partir disso. Então, aqui, ó, aqui ele vai identificar o quê? Uma curva, né, de 90 graus à direita, porque tanto o sensor 1 quanto o sensor de número 2, eles vão ver preto. Né? Se nós voltarmos aqui ó, no ambiente, ó, sensor 1 e sensor 2 vendo preto, curva a 90 graus para a direita. Então, aqui, vamos adicionar esta informação. Curva de 90 graus para a direita. Certo? Uma curva de 90 graus à direita. Como que nós podemos proceder aqui? Tá? De diferentes formas. Nós poderíamos, por exemplo, adicionar aqui, ó, a movimentação, básico, direita, e determinar um tempo para isso, né? Vai esperar durante um determinado tempo. Isso é uma condição de malha aberta, né? Ele vai passar a atuar aqui como malha aberta. Uma outra opção, né, que nós temos é o robô ele continuar atuando na fechada, né? Então, vamos ver aqui um híbrido disso, né? Porque aqui, ó, o robô agora que ele identificou a linha, o que ele tem que fazer? Vamos aproximar aqui um pouco. Ó, o robô identificou a linha, né? Para que ele vire, não basta que ele vire apenas, tá? Primeiro passo, porque se ele virar, ó, se eu mandar a curva aqui, ó, se eu mandar ele girar para a direita, ele vai girar no próprio eixo e vai acabar fora da linha, né? Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é o quê? Fazer com que o robô ele siga para frente, né? Ele vai seguir para frente durante um determinado tempo, porque nós não temos aqui outros sensores, né, que possam nos auxiliar. Então, ele vai seguir para frente. Então, né, quando ele estiver no meio, aí ele vira. Tá? Então, como que nós faremos isso? O primeiro passo, então, é isso. Ele vai para frente. Antes de poder virar, primeiro ele vai para frente. Então, movimentação básica,
frente, tá? Aqui nós podemos colocar o motor com bastante força, né? Potência máxima dele. E nós vamos aqui determinar um tempo, tá? Inicialmente, um tempo arbitrário, tá? Não existe uma regra, quanto tempo coloca. Arrisca um valor, né? Vamos arriscar aqui, ó, 500 milissegundos. Por quê? Durante a execução dessa curva, né, nesse momento aqui, o robô ele não está utilizando informações de sensores, né? A gente quer que ele passe, que ele ultrapasse ali a linha para então iniciar a curva. Certo? Então, vamos deixar aqui em 500 milissegundos. Vamos salvar. Podemos testar isso. Programa salvo com sucesso. Vamos aqui, ó, compilar, enviar. Beleza. Agora, vamos aqui posicionar o robô, né, para facilitar o nosso teste. Ele ser um pouquinho mais rápido. Vamos posicionar o robô. E ele estava seguindo a linha tranquilamente. E agora ele vai identificar a curva, certo? Então, eu apertei retornar para o início. Ó, essa barrinha de potência aqui, ó, embaixo, é a velocidade em que o robô se movimenta. Tá? Isso está bom. Certo? Agora, vamos iniciar o teste. Olha, ele reconheceu curva, né? E acelerou o robô. Ele estava indo numa velocidade, ele aumentou a velocidade do robô, certo? Beleza, então, ele reconheceu, tá? Reconheceu a curva, apareceu aqui rapidamente e acelerou o robô. Vamos voltar aqui e vamos voltar na programação. Só que, agora o que ele vai fazer? Ele vai fazer esse movimento, em seguida, ele vai virar, tá? Dessa forma, né, nós temos aqui duas opções. Nós podemos fazer isso também, né, em malha aberta ou em malha fechada. Tá? Eu recomendo agora nós voltarmos a assumir o controle do robô. Por quê? Porque a partir desse momento, aí a gente consegue fazer com que o robô, né, volte a obedecer a programação e ser, de certa forma, mais perceptivo. Né? Ele vai conseguir identificar nuances o ambiente ali, né, novamente. Então, de que forma nós fazemos isso? Nós colocamos aqui, ó, o robô, ele vai para frente, ele passou, né, ali o meio do robô da linha, e a partir desse momento nós vamos aqui, ó, em lógica, vamos em repetição, e vamos pegar um para enquanto, né? O que ele vai fazer? Ele vai virar para a direita, é uma curva direita, então movimentação básico direito. Ele vai virar a direita, para a direita. Uma outra opção, tá? Seria o quê? Movimentação, já mais avançado, rotacionar. Tá? Nós poderíamos rotacionar ele a determinados graus, né? 90 ou menos 90 graus. Aí determinaria direita ou esquerda. Então, seria também uma outra opção, né? Usar aqui o rotacionar, né? No qual nós iríamos aplicar o ângulo, né? De que ele faria essa movimentação e a força que ele iria exercer, certo? Mas o que acontece? Aqui, né, ele continua, de certa forma, em malha, no caso, ele vai ser em malha fechada. Por quê? Essa programação, ele leva em consideração aquela bússola, né, que o robô tem. Né? Lembra que eu havia comentado com vocês? O robô ele tem uma bússola, um norte magnético. Né? Nós podemos observar ele aqui, ó. Direção percebida, o sensor de bússola. Ele está próximo a zero. Né? Se nós rotacionarmos o robô,
Aqui, ó, vamos rotacionar ele 90 graus e vamos fazer novamente uma leitura dos sensores. Aí o que acontece, ó? Agora ele está aqui, ó, próximo à direção percebida do sensor da bússola, próximo aos 90 graus. Essa instrução que faz rotacionar, ela vai observar esse sensor, né, em malha fechada, ou seja, ele vai rotacionar o robô enquanto ele não atingir esse valor de 90 graus, ou seja, enquanto ele não virar 90 graus, ele não vai parar. Então, é uma opção. Uma outra aqui que nós vamos utilizar é observando os sensores, né? Então, ele vai virar à direita enquanto o sensor de cor 3 for diferente de preto, ou seja, enquanto ele for branco. Então, isso aqui precisa ser verdadeiro, tá? Então, o sensor de cor de número 3, que é o sensor do meio, enquanto ele for diferente de preto, né? Ou enquanto ele for igual a branco. Certo? Espera aí. Então, enquanto ele for igual a branco. Nós temos, então, essas duas opções. Vamos deixar aqui, ó, diferente de preto. Vai garantir que outras cores não vão influenciar, né? Como verde, vermelho, elas não vão influenciar. Então, ele vai virar à direita. Vamos colocar aqui a potência de 200 também, tá? 1/6 da potência. Nós, 2/3 da potência. Salvamos o código. Programação salva com sucesso. Nós vemos aqui. Vamos em programação. Compilamos. Aguardamos ele compilar. Beleza, compilação concluída. Então, agora nós faremos o teste. Então, vamos aqui, ó, posicionar o robô para o teste. Ok. E vamos testar. Ele identificou a curva e agora ele está fazendo a curva. Bem devagarinho, mas fazendo a curva, certo? Primeiro ponto que nós podemos observar, que a velocidade, o tempo que nós determinamos, ele é superior, né, bem superior, para que o robô ultrapasse, né, o meio dele fique sobre a linha, né? Então, é o primeiro ajuste que nós iremos fazer. O segundo é que nós podemos aumentar a velocidade do giro, certo? Então, vamos parar aqui. Vamos iniciar o cenário. Vamos voltar aqui a programação. Nós temos duas variáveis aqui para consertar a velocidade. Nós podemos diminuir o tempo que ele vai esperar para ir para frente, ou nós podemos diminuir a velocidade, né? Vamos, então, diminuir a velocidade um pouco e também o tempo. Tá? Esses serão os dois ajustes que nós podemos fazer aqui em relação ao momento em que ele vai para frente, para que o centro do robô, certo? Ele passe ou ele fique bem ali em cima da linha. Ele continuar seguindo a linha no momento em que ele virar 90 graus. E aqui, nós agora colocamos o nosso motor para virar em potência máxima. Nós salvamos o código. Programação salva com sucesso. Compilamos. E agora, nós testamos. Vamos aqui posicionar o robô para deixar um pouco mais rápido o nosso teste. E vamos testar. Ele vai para frente, né? Identificou a curva e virou. Percebam que agora ele está bem próximo ali do centro do robô. Só que a curva
está sendo uma curva bem demoradinha, né? Mas já está quase concluindo. Ele vai virar enquanto o quê? Enquanto o sensor de número 3 for igual a branco, né? Ou diferente de preto. Então, no momento em que ele lê, o sensor 3 lê preto, ele vai voltar a seguir linha, né? Ó. Agora ele volta a seguir linha. Vamos ver. Aí, novamente, ele identificou, né, a curva 90 graus. Aí vai fazer isso enquanto, né, não tiver o sensor 3. Ó, o computador aqui ele deu uma travada, né? E acabou que influenciou no tempo em que ele iria para frente. Ele parou antes. Então, esse é um problema, né, da utilização da malha aberta. Né? Você fica sujeito a diferentes influências externas. Já a malha fechada, não, ela vai contornar essas, né, desde que programada para isso, ela vai contornar essas diferenças. Beleza, então até aqui, ó, o robô está programado. E o que ele consegue fazer? Essa primeira etapa aqui, ó, ele segue a linha, ele identifica a linha e segue ela, né? Ele sabe se está sobre a linha ou não, ou seja, ele vai para frente. Depois disso, né, depois de identificar ali se ele vai para frente, ele faz o quê? Ele faz um ajuste, né, para a direita ou para a esquerda, ou seja, ele vai fazer curvas suaves, né? O segundo conjunto aqui de ifs ele faz curvas suaves. Nós, então, agora temos o quê? Uma curva em 90 graus para a direita. Então, ele já faz agora a curva para a direita. Então, como que é a programação para a curva de 90 graus à esquerda? A mesma coisa, tá? Nós podemos aqui, literalmente, copiar e colar. E vamos fazer só alguns pequenos ajustes. Seria o quê? O número do sensor, tá? Agora nós vamos observar o sensor de número 5 e o sensor de número 4, né? Para manter a número aqui, ali, ó. Sensor de número 4 e número 5, tá? Aí ele vai escrever curva 90 graus à esquerda. Agora ele vai à esquerda. Então, beleza? Ele vira à esquerda, vai para frente ao mesmo tempo, né? Com a mesma potência. E agora ele vai virar para a esquerda. Movimentação, básico, esquerda. Com a mesma potência do motor. Certo? Uma outra opção seria o quê? Substituir, né, esse loop aqui, se faria enquanto, pela movimentação avançada de rotacionar, certo? Nós poderíamos, então, utilizá-lo. É isso, nós colocaremos aqui, ó. Aplica uma força nas rodas do robô para que ele rotacione em torno do eixo uma determinada angulação, positiva ou negativa, a partir de sua direção atual. Limite de força é de, no máximo, 300. Tá? Então, nós temos aqui os números, vamos ver. Temos dois tipos de números, tá? Os números normais, digamos assim, o número inteiro, e nós temos aqui, ó, angulações em graus, certo? Ó, lembrando, no caso que ele vai aceitar em ambos, eu tenho que identificar qual que é os parâmetros aqui, certo?
Vamos fazer um teste. Número. Então, aqui, ó, a angulação, nós queremos que ele vire 90 graus, tá? Nós podemos digitar também, ó, 90. Apertar Enter para confirmar. E aqui, vamos colocar a potência máxima. Ali rápido. Certo? 90 graus, positivo, então ele vai virar para a direita. Então, vamos substituir aqui, ó. Direita por rotacionar 90 graus. E vamos colocar esse código para nós não perdermos ele. Vamos colocá-lo aqui, ó. Ele não nos atrapalha, certo? Aqui ele não vai executar nada. Só vai salvar, a gente não precisar deletar. Então, aqui, ó, ele vai, né, só repetindo, identificou que é uma curva 90 graus, ele vai para frente, espera 400 milissegundos, rotaciona, né, 90 graus na força máxima do motor. Certo? Vamos confirmar, salvar. E vamos aqui no teste. Vamos posicionar o robô. Ok, robô posicionado. Vamos compilar o código. Programa compilado com sucesso. E vamos testar. Olha, curva à direita, né? De 90 graus. Ele está virando lentamente. Em parte porque o computador está processando os dados. E gravando a chamada ao mesmo tempo. Aí, viram? Ele executou a mesma função, né? Só que agora o quê? Nós utilizamos uma única instrução para isso. Então, a partir do momento ali, em que ele identificar que virou 90 graus, tá? Ele vai parar. Isso vai só até ele identificar. Enquanto ele não identificar os 90 graus, ele não para. Devido ao processamento, né, pode complicar. Ele acaba virando 180. Tá? Ele vai virar um contrário. Okay? Então, por isso, né, devido a você depender de outros meios para que ele vire, né, eu recomendo que deixe para utilizar em outros momentos essa opção de rotacionar, certo? Por hora, nosso algoritmo ele volta a atuar em mais fechado, né? No momento em que nós colocamos para rotacionar enquanto ele depender de uma leitura do sensor, certo? Então, agora nós temos o robô virando para a direita e para a esquerda, tá? Aqui embaixo mantém, ó, até o sensor 3, ambos repete isso porque é o sensor do meio, certo? E dessa forma o robô é capaz de seguir a nossa pista atual, tá?
Só para finalizar, então, para ficar, né, para ele cumprir a missão, digamos assim, né, de percorrer toda a pista e chegar ali no final, né, vamos colocar aqui a condição de parada, que é o quê? Se ambos os sensores, aqui, ó, se os sensores, ambos os sensores 2 e 4, né, forem iguais a preto, então o que ele vai fazer? Ele vai parar. E vai apresentar na tela a mensagem de missão cumprida. E vamos colocar aqui o nosso loop, né? Mais um loop. Farei enquanto, para evitar que ele continue se movimentando. Ele deu o comando ali, a inércia dele continue e volte a rodar. Então, para ele parar mesmo, né, para garantir que ele vai parar, nós colocamos aqui, ó, parei enquanto, sendo essa condição verdadeira. Né? Ou seja, ele vai, se ele entrar nesse loop aqui, ele não sai mais. Certo? Salvamos o nosso código. Vamos compilar. Vamos reiniciar aqui ó, o cenário. Vamos compilar. Programado. Compilado com sucesso. E agora vamos testar. Vamos ver se o nosso robô consegue seguir aí a linha toda, né, a trajetória. E habilitar o console. Faltou alterar o texto, eu acho, né? Esquerda. Eu vou deixar o console desativado, para a gente não se confundir. Então é isso, galera. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat, quando a gente espera o robô concluir a missão dele. Ou se quiser abrir o microfone e perguntar também, tá valendo, pode fazer. Sinta-se à vontade.
É isso, ó, vocês podem ver, o robô vai intercalando, né, entre momentos em que ele atua em malha aberta e malha fechada, né, sendo o momento em que ele executa a instrução por tempo, ele está executando uma instrução em malha aberta, e a partir do momento em que ele volta a verificar os sensores na tomada de decisões, ele volta a atuar em malha fechada, o que torna a nossa programação bem mais robusta e flexível. Vou aqui disponibilizar, já vou disponibilizar a chamada. É aquele mesmo link, só vou habilitar ela aqui daqui a pouquinho. Quase concluindo. Vamos ver agora. Ele reconheceu como uma curva à direita. Ele foi ele virando para a direita. Essa é uma questão interessante. Né? Por que acontece? Aquela instrução, né? Aquele procedimento que ele identificar primeiro é o que ele vai executar. Né? O que acontece aqui na nossa programação? Ó. Por que ele, ao invés dele encerrar, né, o programa, ele simplesmente pegou e virou à direita? Porque, ó, se nós formos aqui, ó, a direita primeira, ela vem antes, né, ele veio virar à direita, vem antes da condição de estar ali encerrando. Então, o que a gente faz? Ó, nós tiramos ele aqui de baixo, porque ele vai seguir essa sequência, certo? Ele vai fazer os testes na sequência que nós colocamos aqui. Nós colocamos o teste antes, né? Que é a condição de parada, nós colocarmos antes da condição de virar, né? Que vai envolver os mesmos sensores, né? Então, aqui, por quê? A diferença, né, para o robô entre a curva de 90 graus, né, para a direita e para a esquerda, aqui, ó, nós temos duas curvas de 90 graus para os dois lados. Então, nesse momento da encruzilhada, aquela que tiver, né, em primeira ordem ali, tiver na primeira posição, é o que ele vai executar, certo? E, então, nesse sentido, nós organizamos lá novamente, tá? Nós vamos reiniciar o cenário, só vamos movimentar o robô para trás um pouquinho. Aí, aqui é meio quase que igual fazer baliza. Ok. Temos que salvar o código, né? Senão ele não vai para lá. Salvamos o código. Então, lembrando que a sequência, né, em que nós colocamos as nossas condições será obedecida. Se nós colocamos um C, né, o C
de testar a condição de parada. Antes da condição de virada, ele vai verificar primeiro se ele para e depois ele vai verificar se ele vira, certo? Então, fiquem atentos a isso. O algoritmo não está errado. É a posição ali que ele se encontrava é que fazia com que ele teve um comportamento inesperado. Beleza? Compilando. Beleza, compilado com sucesso. Vamos testar aqui, ó. Ele vai indo para frente. E ele identificou novamente a curva à direita. Porque ele não pegou exatamente reto. Esse é um outro detalhe. Segundo detalhe. Se o robô estiver meio inclinado, ele já pega e dá a opção também que encaixou primeiro. Tá? Ou temos também a opção de que ele não compilou. Deixa eu reiniciar o cenário, que às vezes tem disso. E vou novamente posicionado, para melhorar um pouquinho a posição dele. A atitude dele está muito... Ok, aí. Vamos ver. Beleza? Está agora, né? Só o sensor preto, verificando a linha. Relativamente alinhado. Vamos testar novamente, vamos ver. E torcer para funcionar. Não, ele está identificando a curva. Mas não é por uma questão do algoritmo em si. Tá? O que acontece é que o meu computador influencia também no desempenho, né, disso. Como ele está gravando ao mesmo tempo, a gente vai processando ali, ele demanda mais o processador, ele não tem tanta potência assim para entregar, então ele acaba se perdendo. Tá? Mas vocês podem depois testar o algoritmo de vocês, né, em casa, e vocês vão ver que ele vai, né, acertar mais vezes do que ele acertou aqui. Ok, então, para hoje, tá, nós vimos aquilo que nós tínhamos que ver, certo? Que é o quê? Nós corrigimos o exercício da aula passada, certo? Apresentei uma possível solução. Nós identificamos, né, agora sabemos a diferença entre malha aberta e malha fechada. Então, quando nós ouvirmos, né, a respeito disso, que esse algoritmo funciona em malha aberta, esse algoritmo funciona em malha fechada. Agora, nós sabemos que isso depende, né, da entrada de informações através dos sensores, tá? Esses sensores podem ser os sensores mais variados possíveis. Uma câmera, sensores de luz, sensores de ultrassom, sensores de temperatura, certo? Nós temos, por exemplo, na indústria, malha fechada no controle de misturas, né, que são ali aquecidas. Então, você tem um sensor de temperatura que mede a temperatura da mistura, se ela esquenta ou se ela esfria, né? Então, ele vai dosando, né, os atuadores de forma a manter a mistura numa temperatura desejada, tá? Então, isso acontece em malha fechada. Como que seria a malha aberta, né? Esse mesmo processo. A temperatura ela não seria monitorada, né? Não haveria esse monitoramento da temperatura,
e você colocaria ciclos, né? Você misturaria, esperaria um tempo. Misturaria, esperaria um tempo. Por quê? Enquanto mistura, a mistura esquenta. Aí ela esquentou, você para, deixa esfriar, volta a misturar. Deixa esfriar, volta a misturar. Então, funcionaria o resultado, dependendo da implementação, é adequado, né? Porque existe um fator, principalmente na indústria, da economia. Uma planta, né, uma fábrica que se utilize de malha fechada, ela é muito mais custosa, né? Você tem que comprar os sensores, manter a calibração desses sensores e atuadores todos funcionando, né, para atender a necessidade ali. A malha aberta, ela é muito mais barata, porque você não tem a necessidade de utilizar sensores, certo? Então, apenas com temporização. O próprio processador, ele dá conta de fazer isso, né? Ele coloca no temporizador outros mecanismos e ele faz isso de forma automática, né? Você tem uma automatização por temporização, por exemplo. E você pode, a malha aberta, né? Porque você se mudar, se for um dia mais quente, um dia mais frio, né? Você vai perder, por exemplo, ali tempo. Né? Por quê? Se você está em um dia mais frio, a sua mistura ela esfria muito mais rápido. Então, ela esfriando muito mais rápido, você pode misturar a massa, né, de forma mais rápida e mandar, né, e assim você agiliza a sua linha de produção. Você faz com que você produza mais naquele dia, porque o tempo está favorável, né? A temperatura do ambiente está mais favorável. Ao passo que, se for um dia muito quente e a sua mistura for sensível à temperatura, ela não pode de jeito nenhum passar, né? No momento em que ela faz a mistura, mesmo tendo os tempos ali para esfriar, ela acaba esquentando, superaquecendo, porque não tem esse retorno, né, de a que temperatura está a mistura. Tá? Isso é uma automatização na indústria, e é a mesma automatização que nós estamos utilizando aqui no nosso robô. Né? Então, essa robótica, né, essa programação para robótica, ela se aplica em diferentes ramos. Né? Nós temos aí uma aplicação, por exemplo, dentro da indústria de produção de alimentos, temos aí diferentes manufaturas que podem se utilizar dessa programação em malha aberta ou em malha fechada. Tá? E, então, fica aí outro benefício, né? Malha aberta, ela é mais barata, mais em conta, você tem menos gastos. Malha fechada, você tem maiores gastos na implementação dessa estrutura, porque demanda, né, de sensores para isso e uma programação que englobe, né, que vá processar esses dados e analisar esses sensores. Outro ponto que nós vimos então, na aula de hoje também, capitulando, é a curva em 90 graus. Tá? A partir desse momento, o robô é capaz de identificar a curva e fazer curvas, tanto para a direita, né, quanto para a esquerda. Certo? O próximo desafio, né, o desafio dessa semana, ele será um pouco diferente. Né? Também é um desafio aí, conforme a gente vai avançando, o nível do desafio vai subindo também. Tá? Acredito que todos viram, né, o manual da Olimpíada Brasileira de Robótica. E lá nós temos a seguinte informação. Tá? Vamos aqui na arena. Vamos aqui. Tá? Aqui, ó. Nós temos na arena os seguintes ladrilhos, tá? Para identificar uma curva. Vou colocar aqui nessa área mais. Nós temos um ladrilho de encruzilhada
essa que tenha um quadradinho verde, né, junto a ele. Então, para que isso? Por que esse quadradinho verde? Qual que é a finalidade, né, desse quadrado verde? Esse quadrado verde, ele serve para demonstrar qual direção o robô deve seguir, né? Qual direção que ele vai assumir. Vai estar no curvas. Aqui. Tá? Então, nós temos ladrilhos com diferentes posições desse quadradinho verde. Vou colocar aqui outra opção. Aí na curva. E aqui. Perfeito. Ó, nós temos aqui esse primeira cruzilhada, tá? Nós temos um robô, ele vai indo. Pegamos aqui o robô, ele vai indo. O que acontece? No momento em que ele vai indo, tá? Ele tem que identificar esse quadradinho verde. E quando ele identifica o quadrado verde, ele vai virar no lado em que está o quadrado verde, tá? Então, no momento em que ele vai seguindo essa trilha, e ele passa aqui pelo quadrado verde, né, no momento em que ele identifica, tá, o verde, aqui, ó, sensor 5 identificou a cor verde. Então, o que ele tem que fazer? A partir desse momento, ele vai virar para a direita, né? Para a esquerda, na verdade. Ele vai virar para a esquerda, certo? Se ele estivesse voltando, né, para essa mesma trilha aqui, ó, e ele, né, tá ali seguindo a linha e tal, e identificou o sensor o verde também. Na mesma posição, sensor 4 agora, né? Ele identificou o verde, o que ele vai fazer? Ele vai virar para o lado do verde. Então, aonde tiver o verde, ele vai virar, tá? Então, se ele está aqui, ó, ele vira para lá, e se ele está vindo, ele vira para o outro lado, certo? Vamos trocar aqui o quadradinho para vocês verem outra opção. Essa opção aqui, ó, em que nós temos dois quadradinhos verdes, funciona da seguinte maneira. No momento em que o robô ele está, dependendo do sentido em que ele está se movimentando, o que acontece? Ó, se ele está vindo nesse sentido, né, da esquerda para a direita, ó, ele vai passar por aqui e ele não vai fazer nada, ele simplesmente segue, tá? Ele identificou o verde e ele deve seguir ele. Ele vai em linha reta. E aqui na frente, ele vai ver o verde e vai virar para a esquerda. Agora, se, né, o robô estivesse vindo aqui, ó, ele está vindo, seguindo a linha, e ele passou, né, do verde aqui, ó, ele vai virar agora para a direita. Tá? Sensores menores agora identificou ele, ó. O verde está no 2, então agora ele vai virar para a direita. Ele virou para a direita. E agora o que ele vai fazer aqui, ó?
no momento em que ele chegar aqui e ele identificar os dois sensores verdes dos dois lados, ó, ele identificou verde dos dois lados da linha, tá? O que acontece? Ele tem que voltar, né? Ele vai fazer uma curva de 180 graus. Porque aqui é uma rua sem saída para ele, no momento em que ele encontra dois verdes, certo? Qual que é a missão de vocês, né, para essa semana? A missão de vocês será fazer com que ele identifique apenas, por enquanto, tá, as curvas para a direita e para a esquerda, tá? Quem quiser estudar por conta, os dois verdes, tranquilo, tá? Mas para o algoritmo, eu quero que ele identifique, né, a direita e a esquerda. Então, se ele está vindo aqui, ó, ele vai identificar e vai virar para a esquerda, certo? Se ele está vindo no outro sentido, ele vai virar agora para a direita, certo? Então, o robô ele tem que ser capaz de identificar se ele é para seguir, né, em linha reta, ou se é para virar, tá? Ele não vai parar mais, ele é só para seguir. Será uma pista, vou preparar ela aqui agora, e essa pista, ela é semelhantemente a uma pista, né, de Fórmula 1, circular, né? Ele não vai parar de se movimentar por ela. Ele vai iniciar, tá? Então, ele vai aqui pegar e vai virar para a direita. Certo? Depois disso, ele vai virar novamente. Ele virar para cá. Aí aqui, eu quero que ele vire para cá. E aqui, a mesma coisa. Então, o que acontece aqui, gente? Ó, bem simples, tá? Uma pista pequena. Vocês vão quebrar a cabeça aí um pouquinho agora. O robô ele vai ficar percorrendo ela o tempo todo. Certo? Ó, ele vai iniciar, ele vai passar por esse primeiro quadrado aqui, ó, e ele não vai fazer nada. Certo? Ó, então o robô vai vir aqui, ele vai passar por esse primeiro aqui, ó, ele não vai fazer nada, ele vai seguir em linha reta. Tá? Por quê? Ele não topou, ele topou com a linha, né? Primeiro e depois o verde. Então, é um cuidado que vocês vão ter que identificar aí como vocês vão programar. Ele vai ter que identificar a linha e depois o verde. Então, aqui ele não faz nada. Segue. Já aqui na frente, ó, ele vai encontrar o verde primeiro e depois a linha. Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai virar para cá. Aí ele vai seguir novamente. Mesma coisa, vai virar novamente. Aqui e aqui. Certo? Ele vai ficar, na hora que rodar o algoritmo, o robô tem que ficar fazendo isso. Ele tem que ficar aqui em loop, rodando indefinitivamente. Certo? Toda vez que ele encontrar o verde, ele vira para aquele lado. Tá?
Ah, mas eu quero testar para o outro lado, né? Se ele vai virar para o outro lado. Então, basta colocar ele no sentido contrário, ó. Se colocar ele no sentido contrário, ele vai virar para cá, certo? Agora ele vai virar para o contrário. Para cá. Isso. Indo por aqui, ele vira para direita. Nesse sentido, ele vira para esquerda, certo? Então, dependendo do sentido em que eu colocar o robô, ele vira ou para a direita ou para a esquerda e fica virando em loop aqui dentro, certo? Alguém? Alguma pergunta? Não tiver, eu vou liberar agora a chamada, antes que eu esqueça. Liberar a chamada para vocês. Espero que todo mundo tenha entendido tudo. Essa vai ser mais... Nem tanto, galera, não assustem. Porque o algoritmo que eu passei para vocês já dá conta de fazer isso. Você só tem que identificar o verde, tá? Então, só tem que pensar como que o robô de vocês vai fazer para identificar o verde, tá? Antes ou depois da linha né, preta, e para tomada de decisão. Por curva para 90 graus, vocês já sabem fazer, né? Já conseguem fazer o robô virar 90 graus, tanto para a direita quanto para a esquerda. Agora, né, o desafio está em você identificar a cor verde. Aí você vai ver se é para virar para a direita ou se é para virar para a esquerda. Hélio, Sim, pois não. boa noite, Eduardo. Eu Boa cheguei noite. meio atrasado, não peguei o início da aula. Pessoal, todo mundo acertou o desafio de semana passada? Ou ninguém acertou? Né, teve bastante gente que acertou. Foram, a priori, 3 pessoas, depois eu vi que mais um mandou, acho que foi até você, Eu mandei, acho que é eu não Eduardo, consegui né? chegar no. Isso, eu não consegui chegar no horário também para mandar, eu fiquei enrolado. E aí que eu vi que se deu prazo até 8 horas, foi, foi o prazo para mim mandar só. Eu já tinha Ah, feito sim, eu ele. vi lá. Eu só não corrigi ainda, tá? Mas sim, mas teve Ah, tá. gente que fazer. E aí eu vou corrigir lá, eu mando para você esse, né, o resultado que deu e Ah, atualizo tá ok. o score lá. Mas aí, Ah, se tá tiver ok. qualquer dúvida também, aí pode perguntar, tá? Assim, Não, não, tá galera, assim, tranquilo. eu vou falando aqui, e eu sei, vocês já comentaram, né? A hora que a gente for fazer, que a gente vai ter as dúvidas, eu sei disso. Mas, ao mesmo tempo, ó, podem mandar pergunta lá no Discord, pode mandar pergunta por e-mail, tá? Estou buscando sempre manter atualizadas as respostas. Responder o mais breve possível. Beleza? A lista de chamada é a mesma da anterior, tá? É sempre o mesmo formulário. E ele já está, vocês já podem responder, tá? Está liberado lá para resposta. Lembrando que vale 10 pontos a presença, então não se esqueçam de responder a sua presença.
Você colocou lá no Discord? Isso, está lá no Discord. Ah, Eu beleza. vou descer ele no comentário para ficar mais fácil para vocês acharem. Beleza, galera? É isso. Encerrando aqui a gravação. Tá? Vamos ter mais uns minutinhos ainda de aula.